Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus queridos irmãos, se todos os vídeos aqui do canal não te comoveu, não te perturbou bastante para você ter uma mudança de vida, para você se preparar para a volta de Jesus, meus irmãos, este vídeo de hoje tem que te mudar. Meus irmãos, esta jovem, esta irmã que vocês estão presenciando do meu lado, ela teve uma visão real, gente, muito realista do arrebatamento da igreja. Ela presenciou o toque das trombetas, ela viu um anjo, meus irmãos, poderoso no céu, e ela presenciou, escuta isso aqui, gente, ela presenciou a transformação do corpo corrupto, a matéria pecaminosa, para um corpo de glória, para poder subir no arrebatamento. Gente, este vídeo está impactante demais. Eu peço a vocês que acompanhem o relato dessa jovem até o final. Vocês vão ficar impactados e emocionados com o que ela vai relatar aqui para nós. Meus irmãos, eu assisti esse vídeo, eu fiquei arrepiado. Gente, eu estou arrepiado porque o testemunho dela, meus irmãos, é com riquezas de detalhes. É algo muito impactante, é um alerta para a humanidade, principalmente para a igreja. Muitos crentes estão ficando emocionados com essa visão. Esta jovem, meus irmãos, ela se emociona ao relatar este relato, essa visão que ela teve. E ela mesma fala, meus irmãos, que foi muito real, foi realista demais. E ela conta, meus irmãos, para nós o que ela presenciou. E no final do relato dela, meus irmãos, gente, isso aqui é chocante demais. Ela passa um alerta, mas é um alerta dos céus, é um alerta vindo diretamente de Deus para o nosso preparo, porque o arrebatamento está muito, mas muito próximo. Então, meus irmãos, eu peço a vocês, acompanhem até o final. Depois do relato dela, eu quero ler com vocês o bônus informativo, versículos bíblicos que falam sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus e a transformação dessa matéria aqui, ó, do corpo pecaminoso para uma matéria gloriosa para subir no arrebatamento. Gente, tá impactante demais. Gente, não perca esse vídeo por nada, porque tá muito, mas tá muito forte, muito emocionante. É a tua salvação que está em jogo, tá ok, meus queridos? Então, meus irmãos, sem mais delonga, acompanhem agora o relato dessa jovem que está emocionante demais. Eu vou contar um sonho para vocês que eu tive essa noite e mexeu muito comigo. Assim, já é a segunda vez que eu conto. Primeiro eu contei pro meu pai, depois eu contei para minha mãe, e as duas vezes eu chorei. E eu sempre sinto assim dentro de mim, sabe? É como se fosse real. Aquilo estava muito real dentro de mim. E não só dentro de mim, mas eu custei a... Sabe aquele sonho que você custa para acreditar que é um sonho? Custei para acreditar que era um sonho. Eu não sabia aonde eu estava quando eu acordei. Foi uma coisa assim louca, só Deus mesmo. E o sonho é o seguinte: eu sonhei que eu, minha família e algumas pessoas, irmãos da igreja, né, assim, eu não conseguia discernir de onde eles eram. Eles eram meus irmãos em Cristo, de várias igrejas, de vários lugares, como se nós tivéssemos alugado aquele local. Era uma casa, um casarão, tinha vários quartos e era para ficar, e nós pensávamos em ficar ali por um tempo. Era um lugar fora da cidade, era um lugar assim, tinha grama, tinha cavalo, tinha cachorro, um lugar assim que você olha, como eu vou dizer, interior, sítio, algo assim. Parecia um sítio, né? Um sítio com vários quartos, um local grande, espaçoso. E eu estava com meu pai no portão, conversando com ele, e tinha, assim, não era o tempo de hoje, né? Eu senti que não era o tempo de hoje no sonho,
não era o tempo dia de hoje, né, que eu estou vivendo, né, mas como se estivesse próximo, né, como se estivesse muito próximo, né, e eu estava ali conversando com ele, coisas da vida normal, né, um bate-papo, uma conversa. E de repente meu pai olhou para o céu e falou: olha, de repente escureceu, tá escuro, olha, Simone, o céu tá escuro, cadê a lua? E ele começou a procurar a lua. E atrás da casa grande, né, a gente olhava a casa e atrás da casa tinha a lua, né, porém ela não estava iluminando. Tinha alguma coisa que estava passando terminou de passar na frente dela, e era como se fosse um eclipse, só que a lua ela ficava só com aquela bordinha, como eu vou explicar, aquela bordinha clara assim em volta, só a bordinha, e o centro todo dela, a lua inteira estava preta, 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 como se fosse você tinha uma bordinha assim de luminosidade em volta, mas a lua no centro era como se fosse cor de carvão, preto assim, a cor do céu escuro, à noite sem estrela. E tinha poucas nuvens nesse dia e a gente olhava para trás assim, a lua estava como se estivesse em cima do casarão. Então eu olhava para a lua assim e falava: meu Deus, a lua, olha o que está acontecendo, parece um eclipse, mas aquilo não é um eclipse, aquilo é estranho, não é um eclipse, tem uma coisa estranha acontecendo. E isso foi coisa de poucos segundos. O que eu vou começar a relatar para vocês durou poucos segundos, mas eu vou relatar em detalhes o que foi acontecendo. Imediatamente, o céu, imediatamente eu vi o céu, a parte das estrelas, né? Então, quando você está num sítio, num local grande, então tem muitas estrelas no céu, tem a visualização de muitas estrelas, e aquelas estrelas para mim caíam como se fosse uma neve. Então aquela claridade, aquela luminosidade, aqueles pontos de luz assim caíam e desapareciam, né, na Terra. E imediatamente a parte das nuvens, né, porque à noite você vê poucas nuvens no céu, né, mas você tem a visualização de algumas nuvens, como se essa atmosfera nossa virasse a página, e do lado do Oriente para o lado do Ocidente, a página virava assim para o outro lado, e então eu só via um céu negro. Era tudo preto no alto, tudo preto, não tinha nada, não tinha estrela, não tinha nada. Ao mesmo tempo que eu via como que aquilo fazia assim, desse jeito assim, era puxado tudo pro lado de cá, aquela lua que estava negra do lado de cá, né, totalmente negra, né, totalmente sem luminosidade, né, só a bordinha. Então ela fazia assim, ó, e ela caía na Terra, né? Aquela lua caía na Terra. E no meu sonho, imediatamente que isso aconteceu, isso foi coisa de segundos, gente, foi... então você olha e o céu é dobrado pro lado de cá, com as nuvens, e eu via, foi tudo consecutivo, né? A cada segundo eu via uma coisa, né? E assim que a lua descia, né, eu via um ser que eu não sei descrever totalmente para vocês. Eu não vou dizer que não era um anjo, era um sentinela. Ele não era um anjo como aqueles que a gente costuma ver, ou que a gente costuma ouvir falar, ou ver nos desenhos ou nos filmes, aqueles de roupa branca, enfim, aqueles de veste branca, com aquela trombetinha. Também não vi. O que eu vi na mão do anjo não era também uma trombetinha daquelas comuns que a gente vê nos filmes, nos desenhos animados, enfim. Eu vi um ser
como se fosse um homem. Ele parecia um homem, aparência de homem. Então ele tinha rosto, tinha olhos, nariz e boca. Ele era um homem, aparência de homem, tá? Tinha cabelo, eu vi cabelo nele, vi o cabelo perfeitamente, vi que ele tinha cabelo perfeitamente, vi o rosto dele, era um ser totalmente glorificado, parecia que tinha muitas, assim, microlâmpadas de LED, assim, no rosto dele, assim, como eu vou tentar explicar para você? Não dá para explicar, é uma coisa, assim, sobrenatural. E ele tinha como se fosse um cap, sabe, cap de policial, de policial, de soldado, enfim. E ele tinha roupa de soldado, ele não tinha roupa de anjo, ele tinha roupa de soldado, a roupa dele resplandecia, e eram várias cores, azul, assim, a cor predominante do fundo da roupa, da base da roupa era azul, e com bordados dourados, como se fosse bordado em fio de ouro. Os botões, ele tinha botões aqui no meio, assim, botões grandes, dourados, como se fosse feito de ouro, né? Não sei, provavelmente feitos de ouro. Aqui tinha o nome dele, aqui tinha uma plaqueta grande com o nome dele. Eu não consegui ver o nome, mas era como, sabe, igual o soldado mesmo, sabe que o soldado aí tem o tenente fulano de tal, aí tava aqui escrito. Mas era uma roupa diferente, não era essas roupas de soldado que a gente costuma ver nos filmes e no quartel de bombeiros, enfim. E a roupa dele, detalhe, ele não usava calças como a gente está acostumado a ver. Era uma roupa diferente e tinha um cinturão. E depois que tem esses botões grandes e grossos aqui, tinha um cinturão aqui no meio, próximo à barriga, né? Próximo aqui à região da barriga. E, enfim, aí a roupa dele era diferente, mais para baixo. Tinha um desenho diferente, assim, se eu fosse boa de desenho, eu desenhava. Mas é que eu não tenho esse talento para desenhar. Eu queria tanto explicar isso para alguém que saiba desenhar. Puxa vida, seria lindo. E ele tirava de dentro da roupa dele, ele tirava aquela trombeta, né? E essa trombeta ele ia tocar, antes de tocar a trombeta ele falava assim, e a gente admirado com tudo aquilo, quando eu via esse sentinela, e esse sentinela era muito grande, gente, era do tamanho assim, como se fosse um tamanho de um prédio de 7 andares, imagina um homem do tamanho de um prédio de 7 andares, e eu via ele no céu, assim, né, aquela dimensão enorme, era uma coisa que eu não sei explicar, e ele tinha esse tamanho assim, e aí, por questão de segundos, quando eu vi ele no céu, eu vi aquela glória toda, aquela coisa sobrenatural, eu corri, eu cheguei a dar uns 2 ou 3 passos em direção ao portão da casa, ao portão principal da casa, e gritei, mãe, como querendo chamar ela, querendo mostrar para ela o que estava acontecendo, que eu imaginava que era o arrebatamento, eu falava assim, algo glorioso está acontecendo aqui, e eu fui em direção a ela para avisar, correndo, porém, nesse momento, ele deu um brado, assim, agora! E aí ele pegou aquela trombeta, que era diferente, não era como a gente está acostumado a ver, e também não era aquele chifre de carneiro torcido, não era aquele chifre de carneiro todo torcido, não. Era uma trombeta de ouro. E era assim, o som ela não era aquela reta. Ela era assim, ela era feita assim. E tinha aí deixa eu fazer assim para vocês entenderem. Ela tinha um negócio aqui na ponta, mas ela era bem maior do que eu estou mostrando para vocês. Pegava aquilo e soprava. E quando soprava, o sopro era um sopro assim, aquele som de trombeta, e a trombeta
faz aquele som que parece que entra dentro, parecia que estava entrando dentro de mim. E naquele momento, primeiro eu pensei que eu estava morrendo. Mas é uma morte, não foi uma coisa ruim, mas eu pensei que eu estava morrendo, porque a sensação que eu tinha é que o meu espírito estava saindo do corpo. E só que depois eu percebi que o meu corpo, na verdade, estava subindo. Quando eu vi que o meu corpo estava subindo, eu falei, meu Deus, estou sendo arrebatada. E aí o meu corpo começou a levantar, eu vi o meu corpo levitar assim para o alto, sair do chão, né, e começar a subir. Meu corpo começou a subir e eu tentei pegar a mão do meu pai, porque eu vi que o meu pai estava do meu lado. E eu tentei fazer assim para segurar a mão dele, só que a minha mão não conseguiu pegar a mão dele. Eu não sei se esse sonho significa que meu pai vai ficar ou tá numa situação, enfim. Não sei qual é a situação do meu pai, né, mas enfim. Ou se era uma questão também do corpo glorificado. Eu também entendi como dessa forma, porque o meu corpo, gente, eu vi o meu corpo em processo de glorificação. Em questão de segundos, eu vi que o meu corpo, assim, essa carne aqui, estava ficando diferente. Algo que entrou pelo meu corpo, assim, a glória entrou pelo meu corpo, e o meu corpo começou a mudar de forma assim, não de formato, de forma, de tipo, de matéria. E eu olhei para minha mão, e a minha mão, ela estava assim, ainda que meio que instável. Sabe quando uma matéria está instável? Estou tentando explicar fisicamente. Eu não sei explicar para vocês. Diante de Deus eu não sei explicar, mas eu olhava para minha mão estava instável. E ela não estava nem firme e nem mole. E eu percebi que a glória entrou na minha mão. E entrou na minha matéria, entrou nas minhas células, e aquilo estava sendo transformado em questão de segundos, e eu vi que estava diferente, vi o brilho que a mão estava emanando, tá entendendo? E aí naquele mesmo momento, isso eu estava no ar, tudo isso eu estava no ar, uma coisa louca, eu estava no ar. E aí eu olhei assim para o meu corpo, e aquilo entrou dentro do meu corpo, e do outro lado da mão eu vi, entrou pela parte direita, entrou pela mão direita, entrou primeiro pela cabeça, depois pela mão direita, e foi parar do outro lado do corpo, e todo o meu corpo foi tomado por aquela glória. E aí eu vi que meu corpo estava daquele jeito, sabe, estava mudando, estava de um jeito assim totalmente diferente, sabe? E o meu corpo continuava subindo, continuava mudando, e continuava assim, a palavra sendo aperfeiçoado na glória. Assim, como eu vou te explicar? A palavra que me vem agora, que Deus coloca no meu coração, assim, que Deus me explica, meu corpo estava sendo aperfeiçoado na glória, e ele estava sendo tomado e sendo levado assim para o alto, assim, para Deus. O meu corpo não era o meu espírito, era o meu corpo. E isso foi uma coisa assim, uma experiência que eu nunca tive na minha vida inteira, que eu nunca sonhei em ter. E aí eu estava naquele sonho, e no meu pensamento eu falei, meu Deus, estou sendo arrebatada. Isso eu estou falando para você na realidade. Estou sendo arrebatada. Eu não estava consciente de que eu estava num sonho. Na minha consciência eu estava sendo arrebatada. Eu estava tendo consciência de que eu estava subindo com Deus para a glória, que aquele momento estava acontecendo na realidade. Só que num estalar de dedos eu acordei. E aí eu acordei e sem entender o que estava acontecendo. Eu acordei paralisada na cama, e eu não sabia que dia era hoje, eu não sabia que horas eram, e eu comecei a perguntar para Deus, Senhor,
Eu não fui arrebatada, Senhor. Eu estou aqui, ainda na minha cama. Ainda não aconteceu. Eu queria que tivesse acontecido. Porque assim a gente não ia ter mais choro, não ia ter mais dor. Seria o melhor de tudo. Seria a gente já ter sido arrebatada e eu já estar na glória com Deus, com os anjos, todos nós juntos, glorificando e adorando a Deus. Cada um na sua morada celestial. Não aconteceu. E aí eu perguntei para Deus porque Senhor, assim, na minha mente eu estava acordando e não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falava, meu Deus, foi um sonho, mas foi tão real, foi tão real. E aquilo tudo, eu não estava entendendo que dia era hoje. Foi como se, sabe, eu saí de um espaço temporal e entrei nesse espaço temporal, entendeu? Eu saí daquele espaço temporal e entrei nesse espaço temporal e não soube dizer que dia era hoje, que horas eram, o que estava acontecendo. E aí eu pedi a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Que dia é hoje? Primeiro na minha mente assim, veio que era sábado. Não sei porquê, mas ficou sábado na minha mente. Sábado, 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 sábado. E aí eu falei, Senhor, por que sábado? Que dia é hoje, Senhor? Que dia é hoje na realidade? Aí veio logo na minha mente, terça-feira. Sua mãe acabou de sair e hoje é terça-feira. E eu ouvi a minha mãe sair, foi bem na hora que eu ouvi a minha mãe saindo de casa e batendo na porta. Então, eu tô inundada pela presença de Deus. Eu tenho ficado inundada. Hoje foi um dia para mim tremendo. Eu queria ter ido. Gente, eu queria ter ido. Se fosse hoje, glória a Deus, se fosse hoje, eu queria ter ido. Eu queria ter estado lá, sabe? Corpo incorruptível. Mas não foi hoje. Mas eu contei o sonho para minha mãe falou o seguinte, que a trombeta, esse sentinela, é como um aviso de que algo grande está por vir antes que aconteça o arrebatamento. Algo grande está por vir e que é como se nós vamos... Eu creio que nós vamos passar pelo arrebatamento, eu creio que eu vou passar pelo arrebatamento, eu creio que essa é a geração do arrebatamento, tá? Creio firmemente nisso. Não foi o primeiro sonho que eu tive relacionado ao arrebatamento, mas esse foi demais. Esse foi demais, crente. Crente, presta atenção, esse foi demais. Não tem como dizer que não... Por que Deus estaria me revelando algo assim, dessa grandeza, sabe? Isso é arrebatamento, ter o corpo transformado, ver o seu corpo glorificado. Que loucura! E outra coisa, o meu avô era presbítero, eu era bem pequena e ele faleceu quando eu tinha 9 anos. E o meu avô, ele sabia que um dia ia acontecer o arrebatamento, mas ele sabia que não ia acontecer no tempo dele. Mas ele sabia dentro dele, ele cria que os filhos e os netos dele passariam pelo arrebatamento, ou que os netos dele, ele falou assim, não sei se vai ser nos meus filhos ou se nos meus netos, mas eu creio que até os meus netos até o tempo dos meus netos vai acontecer o arrebatamento. Eu não vou mais estar aqui. E ele falava, eu não vou mais estar aqui, porque o Senhor vai me levar. Ele avisava que o Senhor vai me levar antes que aconteça. E ele era presbítero, ele tinha um contato assim com Deus muito forte, que eu admiro muito meu avô por isso, pela busca dele. E assim, eu me lembro da forma como ele buscava Deus e eu quero buscar muito mais, entendeu? Eu quero ter assim, uma intimidade com Deus muito grande. E eu busco isso em todos os dias. Mas, crente, presta atenção. A hora está se aproximando. Deus não ia me dar um sonho desse, assim, louco.
e tão forte que eu visse o corpo mudar, o meu corpo mudou, eu vi o meu corpo mudando, eu vi a minha carne mudando. Assim, não era essa carne, não era esse corpo, eu vi o meu corpo se transformando de um lado para o outro. Eu nunca tinha pensado que ia passar por uma experiência dessa. Se você precisa se consertar, se conserta agora. Se você está buscando, busca mais. Se você crê, creia mais. Tenha mais fé. Se você não crê, passe a crer. Porque está muito perto a volta de Jesus. Está muito perto. Está muito perto. Jesus está às portas. A gente não sabe o dia nem a hora ainda. Mas eu sei que Ele vai voltar. E vai ser logo. Porque meu sonho foi muito claro, muito claro. Assim, eu acordei e olhei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para minha mão, foi olhar para minha carne, ver se era real, que eu tinha, meu Deus, eu voltei, eu tô na cama, eu voltei pra cama, sabe, não tô no céu, eu pensei que eu tava no céu, porque foi uma coisa sobrenatural, um sonho sobrenatural, um sonho que só Jesus pode dar, um sonho que só o Espírito Santo pode dar, pode mostrar, uma coisa que não pode ser criada pela mente humana, aquele sentinela que eu vi, aquele homem celestial, aquele, como eu vou dizer, um homem celestial, porque ele tinha aparência de homem, tinha braços, mãos, pernas, sabe? Não era aquele anjo de asas como a gente costuma ver. Ele era um soldado de Deus. Ele era um soldado de Deus. E é isso que eu quero deixar hoje para você que está me assistindo. Eu não sei quando vai ser. Só sei que está muito perto, gente. Está muito perto. Está muito perto e eu sinto muito aqui forte no meu coração. Sinto demais de forte, algo tremendo está para acontecer aí na Terra. Eu não estou falando, algo tremendo está para acontecer na Terra, mas eu não estou falando de terremoto. Dessa vez eu não estou falando de maremoto, terremoto, clima, não estou falando de nada disso. Algo tremendo está para acontecer na Terra. Vai mexer com a Terra inteira. Com a Terra inteira, com o planeta, com as pessoas, vai mexer com tudo. Algo tá para acontecer aí. E eu creio que além disso, envolveu o arrebatamento. Seja na perseguição, eu não sei se a gente vai, alguns de nós vamos nos juntar e vamos na última hora, digamos assim, nos últimos minutos, nos últimos dias, quem sabe antes do arrebatamento, alguns de nós vamos para um sítio, porque a coisa vai estar muito feia aqui nas cidades, quem sabe, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu não sei o que Deus vai fazer, de que forma Deus vai nos preservar para esse arrebatamento. Eu não sei como vai ser, eu só sei que vai acontecer um dia. Fica com essa palavra e não esquece. Guarda no teu coração. Bom, meus queridos irmãos, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desta jovem e vocês ouviram, meus irmãos, quão profundo foi a visão que esta jovem recebeu em sonho. Meus irmãos, ela teve uma visão real do arrebatamento, do toque das trombetas, aquele anjo, aquela sentinela que ela presenciou tocando a trombeta. É um despertamento para a igreja, é um alerta para a igreja se preparar, buscar uma santificação e buscar, meus irmãos, um comprometimento verdadeiro com Deus, para buscar aí, meus irmãos, um avivamento poderoso, porque o arrebatamento vai acontecer muito em breve.
Meus queridos irmãos, ela presenciou o arrebatamento na sua totalidade. Ela presenciou as pessoas sendo transformadas em um piscar de olhos e subindo no arrebatamento. E a Bíblia é bem clara. Ela fala exatamente isso, que nós seremos transformados em um piscar de olhos. E nós vamos ler daqui a pouco dentro da Bíblia. Mas eu quero, meus irmãos, fitar um pouco aqui na visão dela. Meus queridos, ela até se emocionou ao relatar aqui que quando ela despertou desta visão e viu que foi apenas uma visão, e ela até se emocionou, chorou, porque no entender dela, meus irmãos, ela já estava subindo no arrebatamento, tudo já estava acontecendo na realidade daquela visão. E quando ela se deparou que apenas era uma visão, meus irmãos, o coração dela ficou entristecido, porque ela já queria estar subindo no arrebatamento. Este é o desejo de todo cristão, meus irmãos, é o desejo de todo evangélico, subir no arrebatamento. Mas, meus irmãos, nós sabemos que para subir no arrebatamento precisa de algumas coisas, acertarmos alguns delitos em nossa vida, principalmente, meus irmãos, alguns pecados, porque a Bíblia é bem clara: sem santificação ninguém verá a Deus. O que nós devemos fazer primeiro é santificar as nossas vidas, buscar uma santificação. É um preparo diário, meus irmãos, porque o que esta jovem passou aqui para nós, meus irmãos, é um grande despertamento para a igreja se preparar para a volta de Jesus e para o arrebatamento da igreja, que está muito perto de acontecer. Meus queridos irmãos, o que a palavra de Deus fala a respeito do arrebatamento, da volta de Jesus? O que vai acontecer? Eu quero ler com vocês, meus irmãos, esse bônus informativo. Olha só o que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 17 e 18. Nós poderíamos ler aqui Mateus 24, que também retrata muito bem a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Mateus 25 também retrata muito bem isso. Mas eu quero ler com vocês, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 17 e 18, que também retrata a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Preste atenção, meus irmãos. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo essa leitura. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Meus irmãos, Jesus, ele vai voltar a esta terra com todos os seus anjos. No céu vai haver alarido de trombetas e voz de arcanjo. Vai vir anjo tocando as trombetas, como na visão a jovem presenciou aquele sentinela, aquele anjo do tamanho de um prédio que ela presenciou, de um prédio de 7 andares, se eu não me engano que ela falou, tocando a trombeta. E a volta de Jesus vai ser assim: anjos tocando a trombeta, anunciando que Jesus está chegando. E vai ser uma comoção gigantesca sobre a face da terra,
porque muitos vão entrar em desesperos e outros vão glorificar a Deus, porque muitos vão estar preparados, muitos vão ficar para trás. A jovem, meus irmãos, ela presenciou as pessoas sendo transformadas em uma matéria corrupta, pecadora, em um corpo glorioso, um corpo de glória para subir no arrebatamento. Mas aonde na Bíblia está escrito que nós seremos transformados em um piscar de olhos? Nós vamos ler agora, meus irmãos, esse versículo que está lá em 1 Coríntios 15. Quero que você preste muita atenção no que nós vamos ler agora, é muito impactante. Preste atenção, meus irmãos, esses versículos vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo, porque eu quero falar algo muito forte relacionado a esse versículo. Preste atenção, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Meus irmãos, que texto impactante! Aqui está falando, meus irmãos, que no momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta. Que última trombeta é essa, meus irmãos? É a trombeta que os anjos vão tocar pela ordem de Jesus Cristo para ressuscitar os mortos. Enquanto, meus irmãos, os anjos estiverem tocando a sua trombeta, foi a visão que a jovem presenciou, meus irmãos. Aquele anjo poderoso, aquele sentinela tocando a trombeta. A última trombeta, meus irmãos. E quando essas trombetas soarem, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo, aqueles que morreram santificando as suas vidas, mostrando para Jesus que eles queriam realmente a salvação, que fizeram tudo para merecer a salvação e estar inscrito no livro da vida, eles serão ressuscitados primeiros. E nós, meus irmãos, que estivermos vivos pela ocasião da volta de Jesus, e quando os mortos estiverem sendo ressuscitados, nós também que estaremos vivos, seremos transformados em um piscar de olhos para um corpo incorruptível. Foi o que o texto falou, meus irmãos. Nós seremos transformados em um piscar de olhos. Um ponto interessante aqui: muitos usam esse texto para falar que aqui tem arrebatamento secreto. Que muitos falam que o arrebatamento secreto será em um piscar de olhos, que a igreja será retirada dessa terra em um piscar de olhos, e a pessoa vai sumir em um passe de mágica e vai ficar só as roupas ali no chão. Meus irmãos, isso não é verdade, isso não é bíblico. Esse piscar de olhos, meus irmãos, nós acabamos de ler. Está bem claro e fácil de entender. Esse piscar de olhos é a transformação do corpo, a matéria. Porque nós acabamos de ler que é necessário que o nosso corpo se revista da imortalidade, se revista da pureza, para podermos subir. Conseguiram entender, meus irmãos? Então, esse negócio de um piscar de olhos e o arrebatamento acontecer, que nós subimos, isso não é bíblico. Porque precisa primeiro
o corpo, a matéria, ser transformada para depois nós subirmos no arrebatamento. Porque, meus irmãos, quando nós lemos 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 18, nós lemos lá que quando nós fomos ressuscitados, e Jesus voltar, no caso, nós fomos ressuscitados, o que vai acontecer? Nós vamos subir nos ares para encontrar Jesus nos ares. Se nós vamos encontrar com Jesus nos ares, como que vai ter o arrebatamento secreto? Então, pessoal, o arrebatamento secreto não existe. O que existe é a transformação do corpo em um piscar de olhos, para nós subirmos com todos os mortos ressuscitados nos ares, para encontrar com Jesus lá em cima, nos ares, nas nuvens. Vai ser o primeiro encontro com Jesus, meus irmãos. Este é o primeiro encontro com Jesus, nos ares. Todos os escritos no livro da vida vai estar lá nos ares, com o corpo transformado, glorificado, para dali para frente nós irmos de vez para o arrebatamento. É a viagem para o céu que nós vamos fazer, juntamente com todos os eleitos, com todos os salvos, para a pátria futura, para a glória. Porque o texto aqui falou, meus irmãos, claramente, porque convém que isto que é corrupto, corruptível, essa matéria, meus irmãos, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Por que isso, meus irmãos? Este corpo, essa matéria, ela é impossível de subir. Não tem como, meus irmãos. Se essa matéria subir para o arrebatamento, esse corpo, essa matéria, ela no mesmo instante, ela é deteriorada, ela é fulminada, porque essa matéria é pecaminosa. E para o céu, meus irmãos, para a pátria futura, não tem como você entrar com o corpo de pecado. Primeiro, é preciso você ser transformado para um corpo de glória, para assim você conseguir ultrapassar, meus irmãos, os céus. Conseguiram entender, meus irmãos? E quando você lê a mais, como nós lemos, o texto continua falando que, e quando isso que é corruptível, essa matéria corrupta, meus irmãos, porque nós pensamos, erramos e pecamos até em pensamentos, atos, palavras. Então, meus irmãos, essa matéria aqui é corrupta. Então, e quando isso que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, vai ouvindo, isso que é mortal, primeiro vai ser preciso se revestir da imortalidade. Nós acabamos de ler isso. Essa matéria, esse corpo, ela precisa se revestir da imortalidade. O que é essa imortalidade? Nós precisamos nos revestir da glória do Criador para poder subir no arrebatamento. E a jovem da visão do sonho profético, ela presenciou isso acontecer. Ela viu a mão dela sendo transformada em uma matéria impactante, gloriosa, fenomenal. Meus irmãos, a Bíblia fala que a mente humana, ela não tem capacidade de imaginar as coisas que Deus preparou para nós. Agora imagina, meus irmãos, nos revestimos da glória do Criador para subir no arrebatamento. Que coisa maravilhosa, que coisa gratificante, pessoal, que coisa linda. Meus irmãos, esse testemunho dessa jovem é lindo, é impactante, é emocionante, porque aqui revela para nós, meus irmãos, algo real que vai acontecer. E a palavra de Deus fala claramente que nós precisamos nos revestir da glória do Criador. E a moça, ela presenciou a mão dela, o corpo dela, sendo transformado em um corpo glorioso para subir no arrebatamento. Gente, que coisa fenomenal, que coisa tremenda. E vai acontecer, gente, vai acontecer, igreja. Está muito perto de acontecer. Jesus está às portas, pessoal. Jesus está às portas. Muito em breve, nós vamos presenciar
Jesus apontando nas nuvens do céu, com todos os seus anjos, tocando a trombeta, anunciando a volta de Jesus e anunciando o arrebatamento de todos aqueles que estarão escritos no livro da vida. Por isso eu rogo a você, busque a santificação, busque um preparo crucial, colocando azeite suficiente em suas lamparinas, te desvencilhando dos seus pecados, pedindo perdão a Deus dos seus delitos e buscando a justiça, o amor e principalmente buscando uma comunhão diária com Deus. Assim você vai estar preparado para subir no arrebatamento e o seu nome estará escrito no livro da vida. Meus irmãos, o texto aqui ele termina falando assim, que então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que vitória é essa? A vitória do Cordeiro. A vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Nunca mais experimentarão a morte e nem sequer vão ouvir falar mais sobre a dor e a tristeza da morte, porque estarão para sempre com o doador da vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, pessoal, que coisa linda a visão dessa jovem, que coisa maravilhosa é o que Deus nos proporciona, nos dando aí, meus irmãos, o dom de alcançarmos a salvação. Basta fazer, lutarmos e fazermos de tudo para estarmos aptos para subir no dia do arrebatamento, santificando as nossas vidas. Bom, meus queridos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like e seu joinha neste vídeo para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoas, mais irmãos assistam o testemunho dessa jovem e se preparem para o dia do arrebatamento que está muito próximo. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta do tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito e acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então eu peço a você que se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus queridos irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.